O que há de verdade na especulação de que a Emirates será patrocinadora master do Palmeiras em 2025? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e traz bastidores da classificação folgada do Corinthians contra o Fortaleza, placar agregado de 5-0. Já um vidente está cravando os classificados para os confrontos entre São Paulo e Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Falo também sobre o Vasco, quanto é que o Cruz Maltino faturou com o jogo em Brasília. Tudo sobre o mercado, com renovação de contrato no Botafogo. Tem também novidades importantes de salários do Cruzeiro, comparação do salário do Diniz com seus antecessores, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial no segmento de apostas esportivas e também patrocinadora do programa do Nicola. Mostrando na tela partidas dessa tarde na Liga Europa. Estou fazendo uma tripla bem legal, imaginando as vitórias do Manchester United, do AZ e também do Galatasaray. Estou colocando R$50 para voltarem R$160. Mas as boas da quarta-feira não param por aí. Tem Campeonato Brasileiro. A minha sugestão de vitória é do Grêmio contra o Criciúma e do Internacional contra o Red Bull Bragantino. Para completar tem Atlético Mineiro e Fluminense, São Paulo e Botafogo. A minha sugestão é de poucos gols e ambas as equipes não marcando nos dois jogos. Prevejo muito equilíbrio. E você que gosta de futebol precisa fazer sua fezinha na Bet365 e aproveitar um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Tô deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola. Dessa maneira você tem 50% de bônus no valor do seu depósito, o depósito mínimo de R$30. A saideira, importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para maior, vem para Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Com 91% de aprovação, o Conselho Deliberativo aceitou a utilização da terceira camisa na cor vermelha misturada com preta em jogos oficiais do time masculino profissional. Já o ex-lateral de Flamengo e Palmeiras, o Jorge, acaba de ser dispensado pelo CRB. Ele havia sido contratado em abril, caiu nessa semana depois de disputar apenas 10 partidas com 2 assistências. O que será do futuro desse jogador de apenas 28 anos de idade, que já não tem mais contrato com o Palmeiras? Houve a rescisão no mês de março. Para completar o giro de notícias, contar que Varane, ex-zagueiro da seleção francesa e do Real Madrid, anunciou sua aposentadoria aos 31 anos de idade. Ele havia jogado na última temporada pelo Como da Itália, mas decidiu se aposentar após nova lesão no joelho. Preciso falar agora sobre Bastos, zagueiro angolano e um dos principais defensores do futebol brasileiro. A informação é exclusiva. O Botafogo encaminhou a renovação do contrato do atleta. O vínculo se encerrava em dezembro desse ano, embora existisse uma prorrogação automática se ele cumprisse alguma das metas e essas metas seriam alcançadas. Mas o Botafogo, muito satisfeito com o futebol do atleta, decidiu prorrogar esse contrato até dezembro de 2026, com a opção de mais um ano de contrato. É óbvio que para garantir essa extensão do contrato, o angolano recebeu também um belo reajuste salarial. Importante lembrar que o Bastos havia chegado ao Botafogo na metade da temporada passada desempregado. Ele havia jogado na Arábia Saudita sem grande sucesso. Já com a camisa do Botafogo nesse ano são 45 jogos e 4 gols, titular absoluto e um dos principais defensores do país. Bora falar agora sobre o Vasco e responder quanto é que o clube faturou com a renda de 7,5 milhões de reais gerada na derrota por 1-0 contra o Palmeiras no Mané Garrincha no último domingo. Importante lembrar que a 777, enquanto ainda comandava o clube, vendeu 2 mandos de campo do Campeonato Brasileiro desse ano. E os organizadores, os responsáveis pela compra, pagaram R$1 milhão por cada jogo, ou seja, 2 milhões. Assim que o Pedrinho assumiu o futebol do Vasco, a primeira providência foi procurar esses organizadores para dizer que ele não aceitava 2 jogos longe de São Januário,
preocupação é de que essas partidas pudessem determinar o rebaixamento do time. Felizmente para o torcedor cruzmaltino, a fase mudou e hoje o Vasco está bem longe da zona do rebaixamento. De qualquer forma, o Pedrinho conseguiu convencer esses parceiros a realizarem um jogo nesse ano e o outro no Brasileiro do ano que vem. Em contrapartida, os organizadores pediram ao Pedrinho que esse jogo desse ano pudesse ser não em Cariacica, mas sim no Mané Garrincha, onde há um estádio maior e torcedores com mais capacidade financeira. O Pedrinho concordou, mas pediu mais R$1 milhão, ou seja, a venda da 777 de R$1 milhão por jogo acabou por assegurar mais R$1 milhão. Graças a essa negociação do Pedrinho, o Vasco ficará com R$2 milhões da receita total de 7,5 milhões do último domingo. O Grupo Metrópolis, que havia adquirido o mando desse jogo, vai ficar com R$7,5 milhões, embora com descontos, e o repasse de R$2 milhões para o Vasco, além de todas as questões relacionadas à logística e viagem do Palmeiras e do Cruzmaltino. Bora mudar de assunto e falar sobre a noite de quarta-feira, que vale muito, mas muito dinheiro para São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Fluminense. Desses 4 times, os 2 que passarem às semifinais da Libertadores já terão garantido um prêmio de $2.300.000 ou R$12,5 milhões. É essa grana que a Conmebol pagará para os semifinalistas. E aí, se passarem pela semifinal, eles vão estar garantidos. Muito dinheiro em jogo na grande decisão da Libertadores. É que a Conmebol paga ao campeão da edição desse ano $23 milhões ou R$125 milhões. O vice-campeão fica com $7 milhões ou R$38 milhões. Além de toda essa grana envolvida, o campeão da Libertadores desse ano assegura a vaga no Mundial de Clubes no fim dessa temporada e também a classificação, a última vaga para o Super Mundial de Clubes que estreia na próxima temporada no mês de julho nos Estados Unidos, reunindo 6 times sul-americanos, mais 12 times europeus, além de outros clubes de países e continentes diferentes. Quero aproveitar esse assunto para trazer previsões de um vidente. Importante, não tenho nada com esse vidente, mas tem um canal aqui no YouTube que se chama O Tarô Prevê, em que um especialista em tarô faz previsões sobre eleições, futebol, entre outras coisas. Canal com pouco mais de 7 mil inscritos. E há vídeos publicados por esse vidente com previsões para os jogos de São Paulo e Botafogo, Atlético e Fluminense. Entrei nos 2 vídeos e quero trazer as previsões desse responsável pelo canal O Tarô Prevê. Em relação a São Paulo e Atlético, em relação a São Paulo e Botafogo, para o vidente, o São Paulo tem mais chances de ganhar esse jogo e acabar se classificando. Ele diz: eu acho que a chance maior é do São Paulo. Pode dar empate e definir nos pênaltis? Pode, mas ainda assim ele imagina que é o São Paulo quem se classifica. Vale a lembrança de que no jogo de ida, lá no Rio de Janeiro, houve 0-0. Para o outro confronto da noite, entre Atlético Mineiro e Fluminense, jogo de ida no Rio de Janeiro, vitória do Fluminense por 1-0. A previsão do vidente, abre aspas, pelas cartas, o tarô está dizendo para mim que o jogo tem tudo para terminar empatado. E terminando empatado, entendo que é o Fluminense quem se classifica, fecha aspas. Quero que você use o espaço para comentário. Primeiro para dizer se você acredita em tarô. Depois para dar suas previsões para São Paulo e Botafogo, Atlético e Fluminense, noite de quarta-feira, absolutamente espetacular. Hora de informação exclusiva sobre o Cruzeiro. Quero contar para vocês sobre o salário de Fernando Diniz na Raposa e quanto ganhavam seus antecessores, os treinadores que passaram pelo clube na era Ronaldo Fenômeno. Primeiro, uma informação curiosa. Fernando Diniz terá no Cruzeiro o maior salário da sua carreira, ganhando mais inclusive do que da passagem pelo Fluminense, onde foi campeão da Libertadores, e muito mais do que ganhava na seleção brasileira. Diniz no Fluminense tinha direito a R$800 mil por mês de salário. Eram 500 mil na seleção brasileira. No Cruzeiro ele chega para faturar perto de R$1 milhão por mês. O técnico mais bem pago do Cruzeiro em muito tempo, se não é o maior da história do clube. Isso porque na era Ronaldo Fenômeno, que antecedeu a chegada de Pedrinho BH, treinadores tinham salários bem menores. Os mais bem pagos foram Paulo Pesolano e Nico Larcamon. Tanto o Pesolano quanto o Larcamon tinham direito a R$500 mil por mês de salário.
Pouco abaixo deles aparece o Pepa, treinador português que não conseguiu se destacar, salário na casa dos 400 mil mensais. Zé Ricardo foi contratado por uma emergência, não foi bem e também saiu do Cruzeiro com pouco dinheiro, pouco entre aspas, né? Ele ganhava 250 mil por mês. Fernando Seabra, demitido nessa segunda-feira, tinha direito a 200 mil mensais. E o Paulo Autuori, que era diretor e também atuou interinamente como técnico, até formando uma parceria com o Seabra, tinha direito a 150 mil reais por mês. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre todos esses números e quais foram os melhores e os piores técnicos recentes da Raposa. Preciso responder agora sobre a chance de a Emirates, uma das maiores empresas, companhias aéreas do mundo, virar patrocinadora do Palmeiras. Essa especulação comeu as redes sociais ao longo de toda a terça-feira e fez com que vários palmeirenses imaginassem um grande acordo para a próxima temporada. O que tem por trás dessa informação? Tem uma busca do Palmeiras por novos patrocínios. A Leila Pereira, atual presidente, já deixou bem claro que Crefisa e fãs estão de saída do uniforme alviverde para 2025. O contrato das empresas dela com o Verdão os contratos acabam em 31 de dezembro. Pois bem, o Palmeiras pretende fechar o seu novo patrocínio nas primeiras semanas de outubro, ou seja, nos próximos dias. E a ideia da Leila era não contar com uma casa de apostas e sim com outro tipo de parceiro. Foi nesse contexto que surgiu o nome da Emirates, empresa que patrocina 4 dos 36 times que disputam a Champions. São eles Real Madrid, Milan, Benfica e o Arsenal. Mas, para tristeza do torcedor palmeirense, que já imaginava essa parceria super impactante, não existe nenhuma conversa entre o departamento de marketing do Palmeiras e representantes da Emirates. Não é a primeira vez que essa empresa é cogitada em um clube brasileiro. O Corinthians chegou a mandar representantes, o presidente Augusto Melo foi até a Europa para tentar se reunir com dirigentes da Emirates e ele foi informado de que a Emirates não tem planos de patrocinar nem de fazer sua divulgação em times de futebol do Brasil. Corinthians, além do patrocínio master, também sonhava com a ideia de vender os name rights de seu estádio para a empresa de aviação. Dessa maneira, seguimos buscando quem será o futuro patrocinador master do Palmeiras para o lugar da Crefisa, que havia chegado à camisa alviverde em 2015. Preciso fechar o vídeo para falar sobre a noite, mais uma espetacular do Corinthians, vitória por 3-0 na Neoquímica Arena contra o Fortaleza e placar agregado de 5-0. Corinthians na zona do rebaixamento, 24 pontos atrás do que o Fortaleza, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, despachou o Fortaleza com 2 vitórias, nenhum gol sofrido e 5 gols marcados. Corinthians é semifinalista da Sul-Americana e espera o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Racing para saber quem enfrenta. Vaga que assegurou 800 mil dólares ou 2 milhões ou 4 milhões e 300 mil reais de prêmio pago pela Conmebol. Corinthians já acumula quase 19 milhões de reais por sua participação na competição sul-americana. Os gols do 3-0, Ángel Romero mais uma vez, Coronado e Pedro Henrique. Memphis Depay deu sua primeira assistência, ele entrou durante a etapa final e rolou a bola para que o Pedro Henrique marcasse. Romero, com mais esse gol, chegou a 62, o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Já são também 38 gols na Neoquímica Arena, ele está a 3 gols de se igualar a Jô como o maior artilheiro do século no Corinthians. Em relação a Yuri Alberto, não marcou gols, mas saiu ovacionado. Tudo por conta da participação nos 2 primeiros gols, outra boa atuação do atacante. A saideira em relação ao Timão, 44.680 pessoas no estádio, por uma arrecadação de 2,5 milhões de reais. Nas entrevistas pós-jogo, Yuri Alberto admitiu que queria ir para o Southampton, não estava com clima, a coisa não estava bacana, os jogadores o convenceram a ficar e a coisa tem dado super certo. A proposta do Southampton de empréstimo de 3 milhões de euros e opção de compra de 18 milhões de euros. Só para arrematar, vocês lembram de Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians e um dos envolvidos na polêmica do contrato com a Vaidbet, certo? O Sérgio Moura esteve no camarote do presidente Augusto Melo assistindo a vitória corintiana na noite dessa terça-feira. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!